Oi, alunos, tudo bem? A nossa matéria do PET 2 é referente ao processo de independência do Brasil. E é importante vocês entenderem que esse processo, ele começou muito antes, efetivamente, do 7 de setembro. Ele começou lá atrás, lá na era napoleônica, quando Napoleão Bonaparte impõe o bloqueio continental a todas as nações e proíbe que todas as nações europeias comercializem com a Inglaterra, visando assim a falência da Inglaterra e, consequentemente, o aumento da sua produção industrial. Só que o que acontece? Portugal já mantinha um pacto com a Inglaterra muito anterior. E o que a Inglaterra faz? A Inglaterra financia a vinda da família real toda para o Brasil. E assim, a França, mesmo invadindo Portugal, ela não conseguiria dominar a família real portuguesa, ok? Com a vinda da família real para o Brasil, o que acontece? A partir de 1808, quando a família real chega aqui no Brasil, várias modificações iniciam-se, né? A primeira coisa que eles fizeram foi a abertura dos portos às nações amigas. A abertura dos portos, ela promovia o quê? O aumento da importação de manufaturados, de industrializados da Inglaterra, e isso fazia com que a coroa portuguesa pudesse se manter no mesmo patamar de luxo que ela tinha lá na metrópole. Outra questão foi, a partir de 1810, foi o Tratado de Navegação. O Tratado de Navegação e Comércio, ele propunha que todo o comércio feito com a Inglaterra, a taxação seria bem menor, em torno de 15%. E isso fez com que a Inglaterra e Portugal mantivessem um pacto de aliança muito grande. Só que é importante que vocês entendam que quando esse tratado de comércio inicia-se, ele quebra naquele momento o pacto colonial. Por quê? Porque o pacto colonial visava o quê? O comércio entre Portugal e a sua colônia. A partir de agora, a colônia está comercializando com outras nações, o que faz com que esse pacto seja quebrado. A partir de 1815, quando Napoleão Bonaparte começa a perder força dentro da França e da própria Europa, o rei Dom João, né, gostando de morar aqui na colônia, né, se adaptando bem aqui à colônia, o que ele faz? Ele transforma a colônia em Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí, nesse momento, o que ele trata? Ele mostra que esse território, que até então era uma colônia portuguesa, a partir de agora ele tem o mesmo patamar de Portugal. E por esse motivo, a família real poderia continuar governando daqui. Só que isso gerou uma crise muito grande dentro de Portugal, porque com o enfraquecimento do Napoleão Bonaparte, eles queriam, e a população exigia, a volta da família real para lá, e a volta também do Brasil se transformando novamente em colônia, entenderam? Só que, o que acontece? Aqui nesse momento estava acontecendo várias transformações. Em 1817 acontece a Revolução Pernambucana, em que alguns estados, eles decidem se desligar do restante, né? Alguns territórios decidem se desligar do restante do Brasil. E aí, o que acontece? Qual que é o motivo dessa Revolução Pernambucana? Ela era baseada naqueles ideais luministas que a gente já estudou, de liberdade, igualdade, fraternidade, e ela visava o quê? O separatismo, o anti-lusitanismo. E esse anti-lusitanismo, ele gerava a necessidade de se separar de tudo aquilo que era ligado a Portugal. Esse movimento, ele ganhou muita força. Por quê? Porque ele visava vários requisitos que eram benéficos para a população mais pobre, como liberdade, libertação dos escravos, mesmo contra a vontade dos senhores de terra, dos grandes proprietários, né? Então, em 1917, algumas pessoas se reuniram, tomaram o poder, né? Prenderam o governador, tomaram o poder de Pernambuco, lá em Recife, e começaram a governar de forma independente. Só que
como se não bastasse essa modificação, outros territórios do Nordeste começaram a gostar dessa ideia de se tornar independente. A partir desse momento, a coroa portuguesa decide intervir. Só que é importante vocês entenderem, gente, o contexto dessa Revolução Pernambucana. Por quê? Porque essa Revolução Pernambucana acontece num contexto onde muita seca, diminuição do valor do açúcar e do algodão, onde a população tinha que pagar mais impostos para manter a coroa portuguesa e, em contraponto, não estava recebendo nenhum benefício da coroa portuguesa, né? Eles só cobravam impostos e nada de benéfico era devolvido para eles. E isso era um grande problema naquele momento. Então, em 1917, eles promovem a Revolução Pernambucana, tomam poder, ficam no poder por mais ou menos 2 meses, escrevem uma Constituição. Nessa Constituição acontece a abolição da escravatura, a igualdade de direitos ao cidadão, a liberdade de imprensa, a liberdade de culto, mesmo que a Igreja Católica se mantivesse como a religião oficial, havia a partir desse momento uma liberdade de culto, mas isso desagradou completamente, com certeza, a coroa portuguesa, que interveio e conseguiu executar todos os líderes, a maioria dos líderes, e acabar com essa revolução naquele momento. Essa foi uma das revoluções que aconteceram e que culminaram nesse processo de independência. A outra revolução foi a Revolução do Porto. A Revolução do Porto aconteceu, lembra que eu falei agora há pouco, que os portugueses que moravam em Portugal estavam insatisfeitos com a transformação da colônia em Reino Unido de Portugal e Algarves, porque eles queriam que Portugal, né, que a coroa voltasse para Portugal e que a partir daí eles conseguissem novamente se estabilizar como reino. Então, o que acontece? Durante a Revolução Portuguesa, né, a Revolução do Porto, eles exigem o retorno de Dom João, né, de toda a família real, e impõem a partir desse momento que Dom João não vai mais governar de forma absolutista, ou seja, concentrando todos os poderes na mão dele. A partir de agora, ele vai ter que governar através de uma Constituição. Dom João, por medo de perder, né, o poder que ele tinha dentro de Portugal, mesmo que fosse um poder reduzido agora por uma Constituição, ele retorna para Portugal, mas deixa aqui o seu filho, Dom Pedro I. Esse é o processo de início da nossa independência, que culminou em 7 de setembro, né, no grito da independência. Mas é importante que a gente analise esse processo de forma bem crítica para entender se a gente realmente se tornou independente ou não, ok?